Enquanto todos fugiram, elas ficaram até o fim. Quem são as mulheres da paixão de Cristo? Quem foram as mulheres fiéis a Cristo? O que elas têm a nos ensinar? E como nós podemos assim também ser mulheres segundo o coração de Deus. Seja muito bem-vinda a esse vídeo de segunda-feira. Eu sou Jaqueline Bastos, sou mentora de esposas e eu ensino mulheres a se tornarem fortes, sábias, maduras, leves e femininas, segundo o coração de Deus, para edificarem o seu lar. Essa semana eu quis trazer esse vídeo para que nós possamos aprender com todas as mulheres que passaram pelo Calvário, pelos momentos difíceis de Jesus. Enquanto todos os apóstolos, escolhidos a dedo por Jesus, se foram e somente João ficou, várias mulheres aparecem fiéis, piedosas, sofredoras, compassivas e até audaciosas, ousadas pelo caminho do sofrimento de Jesus. Nessa segunda-feira santa, eu desejo que você trilhe essa semana de maneira piedosa, de maneira a olhar para aquilo que há de mais profundo. Eu quero subir degraus aqui com você, para que você não fique na superficialidade da emoção, que o momento não seja só emocional, porque a emoção é até boa, mas que você possa descobrir a verdadeira missão do teu feminino e se colocar no seu devido lugar como esposa, aquela que ama o amado, aquela que tem compaixão pelo amado. Vamos juntas? Uma das mulheres que aparecem com mais força antes da paixão de Cristo é Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. E ela pega um perfume muito caro e lava os pés de Jesus e enxuga aquele pé com seus cabelos. Veja que a mulher, ali, Maria, ela representa toda a força amorosa e de humildade do feminino, de compaixão. Ao mesmo tempo que era uma necessidade para ela, porque ela sabia tudo o que aconteceu na vida dela, ela sabia que ela era a pecadora e que ela tinha muita necessidade de estar ali aos pés de Jesus, ela vem com o cumprimento de uma profecia. Jesus diz: deixe ela lavar os meus pés porque ela está me preparando para a sepultura. Maria, dentro da sua própria necessidade, ela vem cumprir uma profecia, que era preparar o corpo de Jesus para a paixão. E é muito interessante porque na própria dor, na própria necessidade de estar ali, de reconhecer-se pecadora, não ter nenhum tipo de brio e de se colocar completamente aos pés de Jesus, ela deixa de ser apenas a pecadora, deixa de ser apenas aquela mulher que está sendo acusada, que foi um dia acusada de pecado, mas ela se torna alguém que vai amar o seu Senhor. E Jesus mesmo diz que ela amou, ela muito ama. E a mulher que muito ama, muito perdoa e muito é amada. Talvez você tenha dificuldade de acreditar nisso pelo que você está vivendo no seu casamento ou pelo conceito que você tem de amar. Mas a verdade é que quanto mais nós nos colocamos no nosso devido lugar com humildade diante de Jesus, mais Ele vai nos dar dignidade. Então, diante de Jesus, nós precisamos viver essa humildade. Maria se coloca ali representando a todas nós, que precisamos, que temos necessidade, guarda isso. Você, mais do que o seu marido, tem necessidade. Nós, mulheres, temos mais necessidade, somos mais necessitadas dessa entrega. Nosso coração pede mais, porque o nosso coração ama de uma maneira mais piedosa e precisa desse contato, desse amor, dessa entrega. Por isso a mulher se entrega mais, por isso a mulher reza mais, por isso a mulher é mais piedosa. Porque o coração da humanidade bate no seu coração, no nosso coração feminino. E isso é muito importante para você saber. O coração precisa estar curado para gerar corações novos na sociedade, a começar pela tua casa. Especificamente para você que é esposa, a começar pelo amor pelo teu marido. Você tem a capacidade maior de amar do que ele. Você foi gerada e criada para isso. Por isso, toda a afetividade, todo o ambiente afetivo é seu, é sua missão.
Então, se você deseja realmente ter um casamento transbordando de alegria, transbordando de amor, é do seu coração que deve partir. É claro e evidente que nós não poderíamos deixar jamais de falar sobre a maior mulher que acompanhou Jesus. Aquela que disse seu sim completo. Aquela que disse sim ao plano de Deus e trouxe a salvação para nós. Maria, mãe de Jesus, a Nossa Senhora, foi aquela mulher por inteiro. Tanto é que Santa Edith Stein diz que o modelo, o protótipo ideal da figura feminina é porque ela foi mulher por completo, foi filha, foi esposa, foi mãe. Mãe de Jesus, preparou ele para a cruz, preparou ele para a missão dele. Então, como mãe, a gente deve preparar os nossos filhos para as suas missões. Como esposa, cuidou de São José e foi esposa do Espírito Santo. Depois a gente pode falar mais sobre isso, porque recebeu, né? Foi concebido, Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo em seu ventre, mas viveu em família, viveu com São José e foi inteira de Jesus. Maria esteve em todos os momentos silenciosa, silenciava o coração, meditava as coisas. Maria levou o seu filho até a cruz. Nossa Senhora educou Jesus para morrer na cruz. Nossa Senhora não teve medo de levar o seu filho até o fim, até a sua missão completa. Então é muito mais, Nossa Senhora, ela entra aqui como muito mais do que alguém que acompanhou Jesus no Calvário. Nossa Senhora acompanhou Jesus desde o início e ela foi a responsável pela educação de Jesus junto com São José. Nossa Senhora mostrou a Jesus como deveria ser manso e humilde de coração. Nossa Senhora passou pelo Calvário, imaginou aquela cena e se manteve fiel. A fidelidade de Nossa Senhora, a capacidade de servir de Nossa Senhora é esplêndida. É claro e evidente que ela é a mãe de Jesus. Ela é a mulher sobre todas as mulheres. E é por isso que ela entra aqui como uma figura essencial, como uma figura coadjuvante de Jesus. E ela deve ser o nosso modelo principal, porque ela esteve fiel, ela educou e formou o seu filho, ela chorou todas as suas lágrimas, ela deu todo o seu coração. E ali ela não só esteve com Jesus, mas ela ancorou toda a comunidade que chorava com Jesus. Ela permaneceu de pé aos pés da cruz. E isso fala muito sobre nós, a capacidade que nós temos de sofrer. Sim, mulher. Talvez você pense que seja algo muito ruim sofrer, mas o sofrimento e a mulher católica caminham juntos. E nós vamos falar ainda mais sobre isso aqui. O sofrimento e a mulher católica caminham juntos. E se você não tiver em vista o Calvário, a cruz, você vai viver sem sentido, você vai viver reclamando, você vai viver como se você fosse a vítima de tudo. E Nossa Senhora vem justamente nos mostrar que seguir no Calvário é a melhor maneira de demonstrar toda a nossa feminilidade. Compaixão, doçura, piedade, dor junto com o outro, entrega, sacrifício, oblação, resignação, abnegação. Tudo isso nós vamos falar aqui um pouco mais para frente. Mas para essa semana eu quero que você viva isso. Eu quero que você aprenda isso. Nossa Senhora é o auge, é o nome máximo da entrega do feminino. Da beleza do feminino, porque ela é um nome que está no alto e que é o modelo de todas nós. Uma outra mulher que aparece na cena da paixão de Jesus é Verônica. Uma mulher audaciosa, no mínimo, uma mulher extremamente ousada. No meio daqueles carrascos, no meio dos soldados, Jesus sofrendo muito, Verônica toma a coragem de ir ao encontro do seu Senhor e levar um pouco de água, de tentar consolá-lo, de tentar trazer para ele um pouco de acalento. Isso fala do nosso feminino, nós somos piedosas, nós somos compassivas, ou se não somos, deveríamos ser. Eu quero que você faça essa reflexão aqui. É próprio da mulher se compadecer do outro. Edith Stein vai dizer que isso pode até mesmo se tornar um problema, quando nós exageradamente queremos resolver a vida do outro. Mas aqui nós estamos falando de uma dádiva, de um dom. Verônica, ela arrisca a própria vida para levar um pouco de água para Jesus beber. E
nessa necessidade do alento, ela enxuga o rosto do seu Senhor, ela enxuga o rosto de Jesus, e ali aparece, né, o manto, o rosto no manto de Verônica. É uma das mulheres mais famosas, mais conhecidas da tradição cristã. Ela não está na Sagrada Escritura, mas a tradição, que é um dos tripés da nossa fé católica, a tradição traz para nós que Verônica esteve ali com Jesus e enxugou o seu rosto e tentou lhe dar água. Ela sabia que Jesus sofria. E o que isso fala de nós? O que isso fala para nós? Nós, mulheres, o feminino tem a capacidade de se compadecer e de ser empático com o outro, de se colocar no lugar do outro, e não só isso, de querer ajudar, de romper com os perigos naturais, porque aquela mulher poderia ser morta, aquela mulher poderia ser machucada. Lembrando que naquela época mulheres não tinham valor nenhum, então elas não tinham essa força, esse poder de passar por cima dos limites e ter fala, ter oportunidades. Não, ela poderia ter realmente sido muito machucada ali, e ela ousou passar por cima, passar por perto, passar além dos soldados e levar um pouco de água para Jesus. Essa é a verdadeira vocação da mulher. Dar ao outro aquilo que ele necessita, colocar diante do outro o melhor de si. E foi isso que Verônica fez, e nos traz o feminino piedoso, o feminino compassivo, o feminino que sai de si mesma, que não pensa tanto em si, ela pensou no seu Senhor. E assim somos nós, assim devemos ser nós para os outros, não só para Jesus, mas olhar Jesus no outro, no meu esposo, nos meus filhos, nos meus amigos, no meu trabalho. Isso vai trazer no seu coração o seu verdadeiro feminino. Uma mulher que diz que é feminina, mas não se compadece do outro, não descobriu, não sabe o que é a essência feminina. Porque se a essência feminina é gerar vida, se a essência feminina é cuidar, se a essência feminina é nutrir, se você olha para o outro e não se compadece, e não sai de si mesma para ir ao encontro do outro, você ainda não entendeu o que é ser mulher. No caminho do Calvário, Jesus encontra com as mulheres, as filhas de Jerusalém. E elas choravam muito. Elas estavam ali arrasadas com tudo que estava acontecendo com seu Senhor. Certamente essas mulheres estavam no domingo de Ramos, aclamando Jesus entrando em Jerusalém. Certamente essas mulheres viram milagres. Certamente essas mulheres viram seus filhos serem curados. Certamente essas mulheres viram seus maridos serem convertidos. Elas receberam a fé que Jesus tinha, elas viram Jesus contando parábolas, elas viram os milagres, elas viram os prodígios, elas já tinham reconhecido Jesus já era o esposo da alma delas. Por isso elas sofriam tanto, porque elas não estavam acreditando que o seu Senhor estava naquele estado, estava sofrendo daquele jeito. E ele diz: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chore por vós mesmas. E aí Jesus vem e consola. Quando nós nos colocamos nessa posição de sermos consoladoras, de não aceitar a dor do outro, de se compadecer com a dor do outro, sabendo que a injustiça doía demais no coração delas. E isso é muito importante. Nós não podemos nos simplesmente distanciar da injustiça. Nós precisamos estar comprometidas com os valores inegociáveis, morais e espirituais da sociedade, da nossa família. Não podemos nos conformar com algo que está acontecendo de errado, como se nada estivesse acontecendo. Como se nós não pudéssemos fazer nada. Nós podemos sofrer, nós podemos padecer, nós podemos santificar, nós podemos sacrificar, nós podemos mortificar por causa dessas situações. Talvez você tenha hoje um marido difícil. Talvez você tenha um marido viciado, talvez você tenha um marido que está ali na pornografia, talvez você tenha um marido que seja grosseiro, que tenha feridas profundas na alma, talvez você tenha um filho, uma filha que seja difícil, mas veja, essas mulheres mostram para nós que nós devemos ir até o fim, não só nos compadecer, chorar. O choro é um caminho de cura para nós mulheres. O feminino
precisa do choro. O choro é próprio da mulher. Não o choro de vitimismo, não o choro de imaturidade, mas um choro de entrega, um choro de conversão, um choro de penitência, um choro de entrega, um choro de renúncia, um choro de dedicação, de sacrifício. O feminino precisa disso. Nós precisamos ordenar e direcionar e canalizar o nosso feminino para isso. Portanto, as mulheres de Jerusalém que tentam de todas as maneiras consolar Jesus e são consoladas por ele, trazem para nós esse chamado de nos compadecermos, de sermos amáveis, de sermos compassivas, de sermos piedosas. Parece que tudo foi repetitivo, não é? Mas vejam, elas têm algo em comum, elas trazem consigo a essência do feminino. É assim que a mulher deve ser. Se o feminino fosse ordenado, assim como o masculino, eu não quero aqui dizer que nós somos as culpadas por tudo, mas a verdade é que nós, mulheres, temos uma missão de santificar a terra, de lutar contra o pecado. Ele está aqui, ele permanecerá aqui até que Jesus volte, mas cabe a nós, como anfitriãs, como canal de nutrição, de cuidado, de amor. O homem conhece o verdadeiro amor através do coração da mulher, da sua mãe, em primeiro lugar, e depois da sua esposa, das pessoas, das mulheres com quem ele convive. Então hoje, mulher, eu quero te convidar a estar nessa semana de maneira plena e cultivar a sua compaixão, cultivar a sua piedade, chorar, mas chorar entregue por outra pessoa, derramar tudo aquilo que há de mais precioso em você aos pés de Jesus, acompanhar Jesus, imaginar que você é uma dessas mulheres. Eu lembro quando em 2005 eu fiz uma peça, um musical na igreja que eu participava. Nós fizemos um musical lindo da Paixão de Cristo e eu fui Maria Madalena. Para mim, Maria Madalena tem um simbolismo muito grande porque ela fala muito de mim. Um dia eu vou contar essa história para vocês. E ela fala muito de mim. E eu vejo que é ali que a gente precisa realmente seguir até o fim. Porque não somos dignas, nós precisamos. Não é só uma missão, é uma necessidade. É muito importante que você saiba disso, é uma necessidade nossa. Tudo isso que essas mulheres viveram, nós precisamos viver. Para que a soberba de Eva não assuma lugar na nossa vida. É preciso que a gente lembre. A soberba de Eva, ela destrói o nosso feminino. Ao ponto que a servidão de Maria, a entrega, o sim de Maria, a servidão, como serva, ela nos eleva. É isso que vai nos elevar. Então, nessa semana, o que eu desejo para você é verdadeiramente uma servidão. Que você seja serva. Faz sentido para você? Curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo qual das mulheres fez mais sentido para você e qual delas vai te inspirar para viver essa Semana Santa. Compartilhe esse vídeo com aquelas amigas que você sabe que estão meio longe ou que precisam de um ânimo, de uma inspiração para viver essa Semana Santa e que você realmente possa estar aos pés de Jesus, compadecendo, se compadecendo, sendo piedosa, vivendo esse momento, entregando seu marido, seus filhos, sua casa, tudo que é seu, aos pés de Jesus. Vamos juntas? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora. Ative as notificações. E eu te desejo uma santa Semana Santa. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau, tchau.